Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, uma professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui no Aprova Mais, Enem dos Concursos, iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Não esqueça que a apostila aqui está no QR Code, na descrição aqui do vídeo. Beleza, turma? Olha só, hoje a gente vai falar um pouco da área de figuras planas, né? Ainda falando um pouco de geometria plana, um dos assuntos que caem nos concursos é calcular a área de figura, né? Então, o que é a área? A área é o espaço, né? Calcular espaço é calcular, calcular área significa calcular o espaço delimitado por uma figura plana, uma superfície plana, tá? Então, nós temos algumas figuras conhecidas, que existem fórmulas para você calcular a área dessas figuras, a área do espaço delimitado por essas figuras, tá? Então, é importante que o concurseiro, né, que ele conheça as fórmulas para calcular a área dessas figuras. Porque a questão é simples, mas se você não lembra da fórmula, você não consegue responder a questão. Beleza? Então aqui a gente vai recordar algumas das principais figuras geométricas, né, e lembrar aqui das fórmulas de calcular esse espaço que é delimitado por essas figuras. Tá? Então a primeira delas aqui é o triângulo, né, uma figura fechada, né, plana, que possui 3 ângulos internos, né? Daí a palavra triângulo. Ora, essa parte de baixo aqui eu vou chamar de base, tá? Então eu vou usar sempre a letra B para representar a base da figura e vou representar aqui a altura pela letra H. Tudo bem? Então toda a fórmula que aparecer B é a base e H é a altura. Para você calcular a área de um triângulo é muito simples, pessoal. Basta você a área do triângulo, vou chamar de AT, vai ser igual a base dela, multiplicado pela altura, dividido por 2. Certo? Essa é a fórmula que você calcula a área de todo e qualquer triângulo. Lembrando que a altura é um segmento que vai do vértice superior e é perpendicular à base, tá? Sempre a altura é um segmento perpendicular à base. Beleza? Então o triângulo é essa aí. Multiplica a base pela altura e divide por 2, certo? Bom, outra figura que aparece com muita frequência é o quadrado, né? E o retângulo, tá? Que são quadriláteros que possuem ângulos retos, certo? Então, olha só, esse quadrado, qual é a característica dele? Ele possui os ângulos retos, porque o quadrado ele é um retângulo, ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90, e os lados com a mesma medida, ó. Então, para você calcular a área delimitada por um retângulo, basta você multiplicar também a base pela altura. Como no caso aqui a base é igual à altura, eu chamei de L, você tem essa fórmula aqui. A área do quadrado é igual ao L elevado à segunda potência. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver um quadrado de lado 10, a área 10 ao quadrado é 100 centímetros quadrados, metros quadrados, depende da unidade, certo? Então essa é a fórmula que calcula a área de um quadrado, tá, turma? Basta pegar o lado e elevar a segunda potência, beleza? Os retângulos em geral, né? Basta você multiplicar a base pela altura, certo? Olha só, essa medida aqui é a base, essa medida aqui é a altura. Ó, por que o triângulo é base vezes a altura dividido por 2? Porque se você passa uma diagonal aqui, ó, você consegue formar 2 triângulos. De um retângulo forma 2 triângulos. Se o retângulo é base vezes a altura e o triângulo é metade, por isso que é base vezes a altura dividido por 2. Certo? Então, no caso aqui do retângulo, ó, basta você multiplicar as duas dimensões aqui, ó. Não tem mistério. Então, a área do retângulo, vou chamar de AR, é igual a base multiplicado pela altura. Certo, turma? Tá? Então vão anotando essas fórmulas aí, porque constantemente caem questões envolvendo área de figura. Essa outra figura é um quadrilátero chamado losango, turma. O losango, quais são as características do losango? Ele não é um retângulo, porque ele não tem os ângulos retos. Na verdade, os ângulos opostos é que são iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse, ó. Assim como esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Mas eles não são iguais, todos eles, né? Agora os lados sim, ó. Esses lados aqui, ó,
eles têm a mesma medida, certo? Então ele é um quadrilátero que tem essas características, lados opostos iguais, né? E possui os ângulos medidos, aliás, os lados todos com a mesma medida e os ângulos opostos com a mesma medida. Esses segmentos aqui, ó, nós chamamos de diagonal, que a fórmula usa as diagonais, que é esse segmento que vai de um vértice ao vértice oposto, né? Então, o losango tem duas diagonais. Uma diagonal maior, que eu vou chamar de Dzão, e outra diagonal menor, que eu vou chamar de Dzinho. Então, são essas medidas que você usa para calcular a área do losango. E outra dica, galera, essas diagonais se cruzam formando um ângulo de 90. Certo? Porque às vezes o cara não te dá um lado, mas você pode calcular a diagonal usando Pitágoras. Tá? Olha a dica aí. Então, turminha, para você calcular essa área aqui, a fórmula é a seguinte. Área do losango, diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Certo? Essa é a fórmula para calcular a área de um losango. Perfeito, turma? Anota essas fórmulas aí que são importantes. Por último, aqui fechando os principais quadriláteros, né, você tem um trapézio. Pessoal, o trapézio é um quadrilátero interessante, né? Quais características, como é que eu reconheço? O trapézio ele possui um par de lados paralelos, ó, que nós chamamos de base maior e base menor. E aí você tem a altura, ó. Então, para você calcular a área dessa figura aqui, que possui apenas um par de lados paralelos, né, esses outros lados são inclinados, o que você faz? Você usa essas dimensões aqui. Tá? A área do trapézio é a base maior somado com a base menor, multiplicado pela altura H, dividido por 2. Certo? Então, essa é a fórmula para calcular a área do trapézio. Também é bem comum cair essa figura aí em questões de concurso, provas do Enem e outros concursos aí diversos, né? Beleza, turma? Então, nós temos aí os principais quadriláteros, né, mais o triângulo. Outra figura também que costuma cair nos concursos é o círculo, né? A área do círculo. E para você calcular a área do círculo, você usa o seu raio, né? O círculo é formado por pontos que estão a uma mesma distância em relação ao centro, né? E o raio é essa medida aqui que vai do centro ao ponto, qualquer ponto da circunferência. É a principal medida do círculo, certo? Que aparece na maioria das fórmulas de figuras que tem círculo, tá? E aí, para você calcular essa área aqui, a fórmula é a seguinte, é o π, que é aquele número irracional, né? Multiplicado pelo raio elevado ao quadrado. Perfeito? Se você quer pelo menos só metade do círculo, um semicírculo, aí, turma, você divide. Se eu quero só metade, eu pego πr ao quadrado e divido por 2. Se eu quero só a quarta parte do círculo, πr ao quadrado dividido por 4. E assim sucessivamente. Nesse caso, que é o setor circular, que é um pedaço do círculo, eu sei que é só metade aqui. Então, nesse caso, olha, desse setor circular, vai ser πr ao quadrado dividido por 2, é só a metade. Beleza, turminha? Então, essas são as principais figuras, né, que costumam aparecer. Mas se você tiver outras figuras, lembrar, calcule, né, lembre que é importante você saber essas fórmulas. Quer dizer, a questão é simples, você tem que lembrar das fórmulas. Vamos para as questões, vamos ver como é que isso costuma cair em alguns exercícios. Então, vamos para os exercícios agora. Primeira questão. Gabriela e sua família mudaram-se para uma nova casa, a casa nova. Ao saber que teria seu próprio quarto, Gabriele tratou de decorar com papel de parede, o lado em que fica a janela. Pesquisou na planta as dimensões do quarto e observou que essa parede possui 2,50 por 2,80. Sabendo que a janela mede 1 metro por 1,20, a quantidade de papel de parede em metros quadrados a ser utilizado para a decoração é de... Olha, turma, vamos entender o enunciado da questão, né?
você tem aqui a janela do quarto de Gabriele, né? Ela quer revestir essa parede com papel de parede. Só que você tem uma janela de 1 para 1,20, né? Logicamente, ela não vai colocar o papel de parede no lado da janela. Então, na verdade, nós vamos calcular apenas essa área aqui, ó, que está entre a janela e a parede. O que a gente pode fazer? Ora, turma, perceba que a área destinada ao papel de parede, de APP, vai ser igual à área da parede, chamada de AP, menos a área da janela. Basta você subtrair, certo? Então, a área da parede, que é um retângulo de 2,80 por 2,50, basta você multiplicar, né, como a gente viu na fórmula, base pela altura. Ó. Ou seja, 2,50 multiplicado por 2,80. Se você fizer isso, você vai encontrar que a área da parede toda é igual a 7 metros quadrados. Mas não é esse total de papel de parede, porque eu tenho que descontar da área da janela. Eu tenho que retirar o espaço destinado à janela. E a janela, chamei de AJ, é também um retângulo de 1,20 por 1. Então, basta você multiplicar aqui 1,20 vezes uma unidade. Aí você vai ter que a área da janela vai ser igual a 1,20 metros quadrados. Bom, turma, agora para finalizar o exercício, basta você subtrair uma área da outra, certo? Então, a área destinada a papel de parede vai ser igual a quem? A 7 menos 1,20. Ou seja, 5,80 metros quadrados. Perfeito? Então, a resposta correta do nosso exercício, letra B de bola. Perfeito? Ok, turminha, vamos para a próxima. Questão do Enem. Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado, cuja área real mede 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina está construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Qual é a medida em metro quadrado ocupado pela calçada? Olha, turma, veja a semelhança, né? A gente pegou duas questões de bancas diferentes, mas pede a mesma coisa. A única diferença aqui é que é quadrado, turma, olha só. Esse quadrado aqui, ó, de lado 30, ele fez um recuo aqui, ó. Mas ele já até falou que essa piscina aqui tem 400 metros quadrados, ó. Ele já disse na questão que isso aqui tem 400 metros quadrados. Ora, então o que você vai fazer para calcular a área apenas da calçada? O mesmo estratégia que eu usei na questão anterior. Vou calcular a área inteira do quadrado de lado 30 e subtrair a área da piscina. Tá? Então, a área da calçada, AC, vai ser a área total do terreno menos a área da piscina. Certo? E aí, no caso, eu tenho que calcular apenas a área total, porque a área da piscina ele já deu. Certo? Então, a área da calçada vai ser... Vamos calcular a área total primeiro, tá, turma? É o lado ao quadrado, né? Assim que se calcula a área de um quadrado, é o seu lado elevado à segunda potência. No caso, o lado é 30, né? Fica 30 ao quadrado. E aí você vai ter aqui 900 metros quadrados de área total. Pronto. Para eu calcular agora a área destinada apenas à calçada, eu pego a área total do terreno, 900 metros quadrados, e subtraio da área da piscina, menos 400. Beleza? E aí você vai ter uma área da calçada igual a 500 metros quadrados. Certo? Beleza? Então, resposta correta aí, letra D de dado, turminha. Vamos para a nossa terceira questão. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização
para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato da placa é um círculo de diâmetro 40 que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H igual a 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Turma, então vamos lá. Nesse caso aqui, turma, essa figura, professor, mas essa figura não é nenhuma daquela que você colocou. Porque essa figura, turma, é chamada de figura mista. É uma figura composta por mais de uma figura conhecida. Então, nesse caso aqui, essa área da placa, chamada de AP, área da placa, vai ser o formato desse quadrado e desse semicírculo. Como ele fala que esse aqui tangencia, quer dizer que bem aqui, ó, é o diâmetro da circunferência, certo? Então você tem aqui um semicírculo e você tem um quadrado, tá? Que daqui para cá, ó, como aqui é 40, né? Esse lado aqui é 40, daqui para cá é 20, né? Para dar a altura 60. Beleza? Então, para eu calcular a área dessa placa aqui, eu vou calcular a área do quadrado mais a área do semicírculo. Aí eu vou ter o valor da área de uma placa, certo? Aí eu multiplico por 10, porque é as 10, né, turminha? Então, beleza, turma. Você tem aqui, ó, um quadrado de lado 40, conforme as informações do problema, e você tem um semicírculo de área de raio 20. Então, vamos calcular primeiro a área do quadrado, que é mais fácil. A área do quadrado é o lado dele elevado ao quadrado. Ou seja, 40 ao quadrado, você vai ter que a área do quadrado é igual a 1.600 centímetros quadrados. Certo, turma? A área do semicírculo. Turma, nós sabemos que a área do círculo inteiro é πr ao quadrado. Se é a metade, né, turma? Metade a gente divide por 2. Então, a área do semicírculo vai ser π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Certo? Então, vamos fazer essas contas aqui. O π é 3,14, né? Multiplicado. O raio é 20, né? Então, você vai ter 20 ao quadrado dividido aqui por 2, certo? Ora, o 20 ao quadrado, isso aqui é igual a 400, né? Tá? Aí você vai ter a área do semicírculo igual a 3,14 multiplicado. Se você divide 400 por 2, você vai encontrar 200, né? E você multiplicar 3,14 por 200, você vai encontrar 628 centímetros quadrados. Pronto, turminha. Então, perceba que nós calculamos a área das duas partes. Para você calcular a área da placa, basta você somar. A área da placa vai ser a área do quadrado, que é 1.600, mais a área do semicírculo, que é 628, não é isso? Se você soma os dois, você vai ter uma área aí de 2.228 centímetros quadrados. O professor não tem essa resposta, é porque aí é só uma. Ele fez quantos? Fez 10. Então basta você multiplicar esse carinha aqui por 10, ó, para você ter o valor. Aí, no caso, basta acrescentar um zero, né? 22.280 centímetros quadrados é a área das 10 placas. Resposta correta, letra B de bola. Valeu, turma. Lembrar que
Siga a plataforma Gonçalves Dias, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, tá? Aperta o sininho, dê um like lá pra gente para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, turma, até a próxima.